todo dia de Santa Ceia, né, eu gosto sempre de ministrar fora da série de mensagens que a gente está falando. Então, a gente tem falado aqui todo domingo a respeito da mentalidade transformada, né, e domingo passado eu falei sobre isso, mas esse domingo, Deus ele me deu uma inspiração um pouco diferente, quero falar um pouquinho a respeito desse assunto aí, olha, chamados para agradar a Deus. Eu e você precisamos entender isso, sabe, queridos? Agradar a Deus e somente a Deus. Então a obra da cruz foi uma obra que foi feita para nós, em nosso favor, para que a gente possa viver para Ele. Está escrito assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente precisa entender, nós morremos. Morremos para nós mesmos, sabe? Então, de quinta para sexta eu perdi o sono no meio da noite e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração e ficou claro para mim o Espírito Santo falando, quero que você ministre isso no domingo, para o meu povo entender. Porque essa questão de agradar é muito complicado, gente. Até falei com a minha prima Bianca, que eu ia falar isso aqui do café, né? O Márcio chegou com um cafezinho ali para a gente, trouxe, sempre traz, o Márcio e a Valéria, e eu estava tomando um cafezinho ali, aí quando eu cheguei na cozinha, tinha uma pessoa colocando açúcar. Eu falei, está sem açúcar o café? A pessoa, não, está com açúcar, mas para mim está pouco. Então eu estou colocando, amém. Mas a Geni falou que para ela estava bom. Eu falei, bom, então deixa eu ver se para mim está bom. Peguei, para mim estava bom. O café não agradou todo mundo, cara. Não agrada. Sabe por que não agrada? Porque essa questão de agradar, para alguém me agradar, a pessoa só vai me agradar, eu estou falando de agradar, se ela fizer o que é do meu agrado, do meu gosto. É só assim que você agrada, diferente de amar. Quando você ama de maneira incondicional. Por que o casal fica junto? O casamento, né? Anos e anos. Me agrada o tempo todo? Nem sempre, às vezes faz coisa que não é do meu agrado, mas eu amo. Então o amor supera isso, amém, queridos? Então eu e você precisamos entender que Deus nos ama. E nós amamos a Deus, mas mais do que isso, nós fomos chamados para agradá-lo. Fazer tudo que é do agrado dele. Fazer tudo que é do gosto dele. É o único que nós podemos e devemos agradar o tempo todo. Ele nós devemos agradar, não estou falando de amar, ele nos ama com os nossos defeitos, mas a nossa preocupação é agradar a Deus, porque agradar envolve isso, fazer o que é do agrado. Quando ele rejeita Saul como rei, ele diz, olha Saul, você não está me ouvindo, eu achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha, tudo que é do meu agrado. Quem está entendendo? E nós, queridos, muitas vezes nós nos perdemos, porque o segredo do sucesso eu não tenho, mas o segredo do fracasso eu tenho para te dizer, é tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo perde a sua identidade. Então muitas vezes a gente fica querendo agradar todo mundo, mas pior do que tentar agradar todo mundo, sabe o que é? Pior do que querer agradar todo mundo, é não querer desagradar ninguém. E às vezes, para não desagradar as pessoas, a gente perde a nossa identidade. A gente perde a nossa comunhão com Deus. A gente até mesmo nega Cristo, só para não desagradar um ou outro. Às vezes um grupo de amigos, às vezes um local, porque senão vão me excluir. E aí? Você foi chamado para agradar a quem? Eu fui chamado para agradar a quem? Chamado para agradar a Deus, cara.
Porque foi Ele que deu a vida por mim, por você. Então, por que Luiz, porque eu vou tirar esse negócio daqui que eu ando para um lado e para o outro. Luiz, por que você está falando com tanta convicção que eu devo agradar a Deus? Porque presta atenção, eu não falei aqui que você só vai conseguir agradar uma pessoa se você fizer tudo que é do agrado dela? Só que, presta atenção, as pessoas no geral, o agrado delas não está focado em você, no teu bem-estar. Então, quando você faz alguma coisa que desagrada a elas, ela não está pensando no teu bem-estar, ela está pensando no bem-estar dela, que você não agiu de acordo com o que é interessante para... Só que Deus não fez isso com você. Deus, Ele só pensou em você. Ele só pensou no teu bem-estar. Então, agradar a Ele é agradar alguém que só pensa em mim. Que tudo que Ele pensa é para o meu, a ponto da palavra de Deus dizer, em Isaías 53, que foi do agrado do Senhor moer Jesus na cruz. Espera aí, gente. Como é que é do agrado de alguém moer o próprio filho? Por quê? Porque o agrado dele é o nosso bem-estar. Porque ele sabia que existia um propósito. Então é por isso que você pode fazer tudo que é do agrado do Senhor. Porque se você andar e viver para agradar a Deus, você nunca vai tomar prejuízo. Nunca, cara. Tudo que Ele te pede é para o teu próprio bem. Ele não pede nada para Ele mesmo, Ele não é egoísta, diferente das pessoas, que às vezes a gente agrada, mas chega num determinado momento, porque você tomou uma decisão, porque você fez uma escolha, você não serve mais, porque não está me agradando a decisão que você tomou, a escolha que você fez não está me agradando, não está agradando porque ela está pensando nela, ela não está pensando no teu bem-estar. Quem está entendendo? Em Gálatas 1:10, Paulo diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu estou procurando o favor dos homens ou estou procurando o favor de Deus? São os homens que te abençoam? São os homens que te favorecem? Ou é Deus? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque se você pensa que são as pessoas que te abençoam, você vai querer agradar as pessoas. Agora, se você tem plena consciência de que Deus te abençoa, e Ele pode até usar as pessoas, mas é Ele que te abençoa, você vai querer agradar até mesmo a Deus. Porque ainda que você desagrade alguém que estiver abençoando, o verdadeiro abençoador levantará outro para abençoar no teu lugar. Porque quem está te abençoando é Deus, não é aquela pessoa em si. Quem está entendendo, gente? A gente precisa sair desse lugar de querer agradar as pessoas. Isso é sério. Então Paulo ele diz isso, ou procuro agradar a homens. Agora olha o perigo. Se eu agradasse ainda a homens, não seria... Entendeu? Quando você tenta agradar a homens, você deixa de ser servo de Cristo. Você compromete a sua identidade, você compromete a sua fé. É o que Paulo está dizendo, cara. E aí em Mateus 6,24 diz a mesma coisa: ninguém pode servir a dois, porque há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará. Não podem servir a Deus e as riquezas. Eu já até citei isso aqui. Então é isso aqui, ó, eu só posso agradar de fato a alguém se fizer tudo que é do agrado dele, gente. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso. Então a gente tem que sair desse lugar do medo da rejeição das pessoas, ou porque vão me colocar para fora de um grupo, ou porque vão me chamar de crente bitolado, ou porque agora vão dizer que eu não posso mais, e a gente ceder a nossa identidade para agradar um e o outro, ou como eu disse, pior ainda, para não desagradar ninguém. Aí a gente se vende. Às vezes a gente se vende por um tipo de comportamento naquele determinado grupo, a gente não se posiciona como crente, só para não desagradar. Mas aí, no momento que você se posiciona para agradar aquele grupo, você está se posicionando para desagradar o teu Deus. Aí é complicado, gente. Porque eu e você fomos chamados para agradar a Deus e somente a Deus, está entendendo, queridos? Cada um de nós passa por esse desafio.
É um desafio mesmo. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, eu passei por esse desafio. Então, tinha grupo de amigos, grupo de pessoas que eu andava. Mas eu entreguei minha vida a Jesus, então mudou. Então, na próxima vez, quando eu me vi no meio daquela galera, e aí, vai tomar? Bota um copo para ele. Não vou não. Vou tomar uma água. Ué, é crente agora? Aí é nessa hora que é difícil. Mas essa palavra que eu estou trazendo para o teu coração é para dizer o seguinte: a gente precisa se posicionar. É pecado, não é pecado? Cara, o teu coração aí, você tem o Espírito Santo, não estou aqui para ditar regra de homem, você conhece a palavra de Deus. Então o Espírito Santo mora em você, você conhece a palavra de Deus, eu estou falando de um posicionamento para agradar a Deus. É possível, Luiz, que alguém deixe de se posicionar, até mesmo de seguir a Jesus, só para não desagradar ninguém? É possível. É possível que alguém negue a sua fé em Jesus só para não desagradar ninguém. Ou não tome uma decisão que sabe que vai ser bênção para a sua vida, sabe que vai ser bênção para a sua família, mas está preso para não desagradar um ou outro. Ou com medo de perder aquela amizade, ou do que vão dizer e tal. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se Deus já falou conosco, já comunicou algo no nosso coração e a gente ainda não fez, a gente está atrasado. Porque Ele quer nos abençoar, mas à medida que Ele nos pede para que a gente faça. Quem está entendendo, gente? Então vou te mostrar que é possível. Olha só comigo aqui o que está escrito em João, presta atenção nessa passagem. João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram. Então, olha aqui para mim, está dizendo que as autoridades creram em quem? Em quem, gente? Em Cristo. Muitas autoridades creram em Cristo, mas por causa era por causa deles mesmos, mas por causa não o confessavam, para não serem percebeu? Eles criam no Messias, a mensagem impactou a vida deles, Jesus, eles viram o Cristo das Escrituras diante deles, era Jesus, eles creram em Jesus, mas não confessaram, com medo de serem expulsos de um sistema em que estavam inseridos, o sistema religioso. Mas aí qual foi a principal motivação deles não terem confessado? No verso 43 mostra, porque amaram mais do que a glória de Deus. Está entendendo? Isso pode acontecer. No momento que eu me preocupo mais com a opinião de pessoas que me cercam, porque às vezes, querido, deixa eu te dizer, alguém que te ama, e eu falei aqui que amar é diferente de agradar, que eu posso amar alguém que de repente não me agrada em tudo, mas eu amo, eu continuo. Quem está entendendo? Então, alguém que te ama de fato e de verdade, vai respeitar o seu posicionamento, ainda que não agrade ele. Então, às vezes, você está deixando de se posicionar para agradar alguém que nem te ama. Porque se está abrindo mão por causa da escolha que você está fazendo, está abrindo mão da tua amizade, da tua companhia, será que te ama? Só porque não agradou a ele ou não agradou a ela? Quem está entendendo isso nessa manhã? Será que te ama de fato ou estava te amando enquanto estava tudo certinho ali? Ou estava te amando enquanto você fazia tudo que era do agrado dele ou dela? É para a gente parar para pensar ou não é? É. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então é isso aqui, ó. O que ou quem pode estar nos impedindo de confessar a Jesus em alguma área da nossa vida? Algum tipo de posicionamento que Ele já nos pediu, alguma área, alguma decisão que Ele já nos pediu e a gente está deixando de fazer por causa de quê? Por quê ou por causa de quem? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aí, quando você se fizer essa pergunta, você tem que se fazer outra também, porque olha só, alguém está te criticando porque você tomou a decisão de seguir a Jesus, ou alguém está criticando você, ou lá no seu trabalho, ou na própria casa, na própria família, acontece, em diversas situações, mas aí eu te pergunto o seguinte, olha só, as pessoas estão nos criticando,
por causa da nossa crença, mas como está a vida delas? Dá uma olhadinha para a vida dessas pessoas. Tá legal? Tá tudo tranquilo? A ponto dela estar te criticando porque você tomou uma decisão por Jesus ou não, ou porque você agora... porque a gente vai sofrer, querido. Sabe o que acontece, querido? Deixa eu te dizer. Quando a gente está fervendo por Jesus, e a gente está no meio de gente que não está fervendo, a gente é o fanático. A gente é o quadrado. A gente é o doente, só quer saber de Jesus, só quer viver na igreja. Isso é isso que a gente vai ouvir. Até dentro da igreja. Está pensando que todo mundo que está dentro da igreja está queimando por Jesus? Às vezes de dentro da igreja a gente ouve isso, que você é fanático, que você é isso, você é aquilo, dentro de um grupo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder, eu e você não perdermos o foco daquilo que Deus nos chamou e nos pediu para fazer por causa de pessoas. Porque Paulo falou, se eu procurar agradar as pessoas, eu não sou servo. O que ele está querendo dizer? Se eu procurar agradar as pessoas, eu vou perder o foco. É isso que ele está dizendo, eu não vou ser servo de Cristo, eu vou perder meu foco, eu vou perder a carreira, eu vou perder minha identidade, eu vou perder o que Deus tem para mim ali na frente, porque eu estou procurando agradar um ou outro. E não vai, querido. E não vai, não tem. Eu estou falando do café, o café, isso aí não agradou. Então a gente tem que se perguntar isso. Aí as pessoas estão desprezando a gente por causa da nossa fé. Sabe por quê? Porque não sabem que carregamos algo que pode transformar de fato suas vidas. Essa é a questão. Essa é a questão. Algo que está transformando a tua vida. E o inferno não está satisfeito. Enquanto os muros de Jerusalém estavam queimados, portões quebrados, tudo jogado, a cidade estava arrasada. Cadê Sanbalat e Tobias? Estava onde? Ninguém falava nada. Quando a nossa vida estava arrasada, quando a gente estava lá perdido, ninguém vinha dar palpite, vinha dar opinião, está tudo lindo. Está legal. Mas no momento que começou a reconstrução do muro, no momento que começou a colocar as portas no lugar, no momento que aquela equipe chegou com madeira, com material, Neemias com a sua equipe, e fizeram a investigação, e começou a construir, Sanbalat e Tobias se levantaram. O que eles estão pensando que vão fazer? Aí estão olhando para você, porque agora você está aí na igreja, porque agora você está... O que ela está pensando? O que ele está pensando? Agora está achando que vai dar jeito. Agora está achando... Ei, olha para Jesus. É que esse muro estava todo quebrado, agora está achando que vai dar jeito. Que é Neemias? Eles estão achando... Vai lá ler o livro de Neemias. É isso que Sanbalat e Tobias falam. Mas sabe qual era a resposta de Neemias? Estou ocupado numa grande obra. Não posso dar atenção a vocês. Não dá atenção. 6:3, Ronald está falando, Neemias 6:3. E a Bíblia diz, 3, 4 vezes me perguntaram, vieram falar comigo, e 3, 4 vezes eu respondi da mesma maneira. Você tem que se posicionar, meu irmão. Elas não sabem, sua vida está sendo transformada, amém? Então a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas não nos afastem daquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, porque eles vão se levantar para falar besteira. As acusações, as situações. E aí quando nessa madrugada que o Senhor Jesus ele me acordou, ele me levou a um texto que eu quero compartilhar com você, de Mateus 10, que diz assim, a partir do verso 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu, que está onde, gente? Nos céus. Então ele está dizendo, todo mundo que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar diante do meu Pai, verso 33, mas, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É interessante a importância que tem o meu e o teu testemunho diante dos homens.
Está bem claro, diante dos homens. O meu e o teu testemunho diante dos homens é importante. É importante, só que é o que eu falei. Muitas vezes, a gente nessa questão, né, de não querer desagradar um ou não querer desagradar outro, a gente vai se anulando o nosso testemunho. E sem perceber, sutilmente, a gente vai negando Jesus diante dos homens. No ambiente de trabalho, no grupo de amigos da faculdade, afinal de contas, se eu falar que eu sou crente aqui, vai todo mundo dizer que eu sou o quê? Um anormal, um alienígena, vão me olhar como um alienígena. Só que está bem clara a palavra de Deus. Fomos chamados para resplandecer, chamados para agradar a Deus, porque Ele honrará você. Eu vou contar daqui a pouco o meu testemunho, Ele vai honrar você. Amém, queridos? É o que está escrito. Agora, olha só o que é que ele fala, o negócio vai ficar mais estreito, olha só. Não penseis que vim trazer o que, gente? Não é um negócio meio doido? Jesus, o príncipe da paz, dizer que não veio trazer paz? Não é uma doideira isso? Ele mesmo falou, deixe-vos a minha, não a dou como dá o mundo, e tal. Ele não falou isso, ele é o príncipe da paz, mas ele está dizendo aqui agora, dentro desse contexto, que não veio trazer paz. Cara, para pensar nisso. Isso aqui me deixou um pouco assustado, quando eu li. Jesus não veio trazer paz. Mas ele veio trazer o que, gente? Espada. Agora vai ficar mais estreito. Pois eu vim causar o quê? Ah, não, Jesus causando divisão? Jesus causando divisão, gente, está escrito, não sou eu não. Eu vim causar. Agora olha onde está a divisão, entre um homem e seu, entre a filha e sua, entre a nora e sua. Meu Deus. Jesus que está falando, cara. Mas por que essa divisão, pastor? Que Ele é o Rei da paz. Existem vários versículos na Bíblia dizendo que a gente tem que viver em paz com as pessoas. Existem vários versículos na Bíblia dizendo que a gente tem que agradar as pessoas também. Mas o que Ele está falando aqui? Ele está falando de um contexto de confessá-lo. Ele está falando de um contexto de testemunhar dele diante das pessoas. Ele está falando de um contexto de não negar o seu nome. Então, sabe o que é que eu quero te dizer? A ausência de paz se justifica quando a causa da divisão é a sua fé em Jesus. Aí você não pode negociar. Quando o motivo da divisão é a sua fé, a ausência de paz se justifica. Andarão dois se não estiverem? Se não estiverem? Você tem que entender que a ausência de paz é essa, para você não sair dando espadada na orelha de ninguém que nem Pedro. Porque quando Pedro arrancou a orelha, Jesus botou no lugar. Não é isso. Não é esse tipo de guerra. É isso que a gente precisa entender. Então ele diz isso aí. A ausência de paz vai se justificar quando a nossa fé estiver correndo risco, gente. Tem que se posicionar. Mateus 10, 36, verso 36. Assim, os inimigos do homem vai ser quem, gente? Sua própria casa. Dentro de casa. Mas quem é esse inimigo? É esse inimigo que não é seu inimigo, mas é inimigo da cruz. Você não pode ter paz com o inimigo da cruz. Não pode, inimigo da cruz é inimigo da cruz, queridos. Inimigo da cruz. Aí você vai ter paz. Jesus falou, não vim trazer paz com os inimigos da cruz. Porque lá em Lucas 10, 16 diz que quando vão contra a gente, na verdade vão contra quem? A cruz. Paulo,
ele deve ter tomado um susto, quando Jesus se apresenta para ele, e diz assim, vem cá, por que você está me perseguindo? Paulo, no mínimo, respondeu, Jesus, nunca te vi mais magro. Nunca te vi, como assim estou te perseguindo? Como assim estou te perseguindo? Eu estou perseguindo um pessoal aí, mas você não. Ué, você está perseguindo a minha igreja, está me perseguindo. Então ele toma como uma ofensa pessoal qualquer coisa que vem contra a tua vida. O nosso Jesus é esse. Então, na verdade, seu inimigo é inimigo da cruz. Então, o que eu botei aqui, devemos considerar nossos inimigos aqueles que se constituem inimigos da cruz de Cristo. Agora, eu quero te falar o seguinte, não é uma questão de inimizade contra pessoas. Aqui que está a questão, é onde as pessoas se confundem. Porque está escrito, não temos que lutar contra a carne mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, os hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então não é uma guerra física, não é contra as pessoas, é uma guerra espiritual, foi o que eu botei aqui. Não é uma questão de inimizade contra pessoas, é questão o que, gente? Do mundo do espírito. Então é você entender que existe uma guerra espiritual, e essas pessoas que se posicionam muitas vezes contra um posicionamento nosso em Cristo, elas estão debaixo de influência de espíritos malignos, porque não querem ver a sua conversão, o seu avanço em Cristo Jesus. Sabe por quê? Várias outras áreas da vida você desagrada e a amizade continua tranquilo. Você gosta do Flamengo, eu gosto do Vasco. Desagradou, mas está tranquilo, somos amigos, você aqui. Mas quando se trata de entregar a vida a Jesus, quando se trata de Jesus, cara, isso é espiritual, cara. Isso não é físico. Eu e você precisamos entender isso. Quem está entendendo, gente? É espiritual, cara. Então, é se posicionar no mundo do espírito. Orar por aquela vida, sabe? Mas se posicionar. Orando sem negociar a sua fé. Guardando a sua fé. Então, no verso 37, chega a dizer o seguinte. Parou de passar aí, o Douglas, por favor. Aí. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, a expressão ali é mais do que, tá? Mas não é que não pode amar. Mais do que a mim não é digno de... Agora ele vai descer mais, cara. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então não é uma questão de você agora fazer guerra dentro de casa. É uma questão de você não amar, de você virar as costas para todo mundo. Não é isso que ele está falando. Eu vou botar aqui a frase que eu coloquei, Amar a Deus acima de tudo é não permitir que nada e nem ninguém se coloque entre mim e Ele, é isso. Quando ele diz amar mais a sua mãe, a sua filha e tal, se tem alguém que está se colocando entre a sua fé em Cristo e Cristo, você não pode negociar isso. Quem está entendendo? É isso que ele está dizendo. Amar mais nesse sentido. E aí ele ainda diz mais, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno, está entendendo, gente? Agora, o que ele está falando de tomar a cruz dentro de todo aí? Olha aqui para mim, dentro de todo o contexto do que a gente está falando nessa manhã. Tomar a cruz e segui-lo, significa pagar o preço da rejeição dos homens, por causa da aceitação dele. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. Ele foi rejeitado pelos homens, está escrito lá em Isaías, mas em Atos diz que ele foi aprovado por Deus. E aí, a gente está querendo ser aprovado pelos homens ou por Deus? A gente está querendo ser rejeitado pelos homens e aprovado por Deus, ou aprovado pelos homens e rejeitado por Deus? O apóstolo Paulo falou em Coríntios, cara, que comunhão tem entre luz e treva? Não tem, gente. Você está entendendo essa manhã, sim ou não? É um posicionamento de fé que eu e você precisamos tomar. E aí eu botei uma frase para te animar, Não era aqui, é isso aqui. Nenhuma rejeição das pessoas pode ser comparado ao fato de termos sido aceitos por Deus. Você não será aceito, Ele já te aceitou.
Não há nada do teu esforço humano que você possa fazer para agradar a Ele. Ele já se agradou de você. Ele já te chamou para perto. A gente só tem que se posicionar nisso. Quem está entendendo, gente? Nada se compara. Tem um hino aí. A ter sido aceito por Deus. E, cara, aquele grupinho, não sei, cara. E aí, cara? Porque tal. Porque senão eu vou perder. Cara, perder o quê? É exatamente o que ele diz, esse negócio de perder, é o que ele diz no verso 39. Quem acha, tudo dentro do mesmo contexto. Quem acha a sua vida, quem todavia perde a sua vida por minha causa, então é isso aí. É perder uma vida inferior para ganhar a vida superior em Cristo Jesus. Não tem como. A gente vai perder. Agora, o que eu botei aqui, nada daquilo que nós viermos a abrir mão por causa de Jesus irá nos fazer falta. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Nada daquilo que você abrir mão por causa de Jesus vai te fazer falta. Porque Ele é o teu tudo. Ele tem vida nova para te dar. Você terá que abrir mão de coisas, mas não fará falta a você. Ele vai te suprir em tudo. Confia nele, se entrega a Ele. Não negocie sua fé, Ele está te suprindo, Ele vai te suprir. Ele vê a sua atitude de confiança nele. Ele vê a sua atitude de se entregar a Ele. Ele vê isso e Ele honra isso. Ele olha, meu filho está abrindo mão daquilo ali por minha causa, eu vou honrar ele nisso. Meu filho abre mão daquilo outro por minha causa, eu vou honrar ele nisso. Meu filho está deixando de fazer isso, ele vai te honrar, ele vai te honrar. Ele vai honrar a sua atitude de fé, não fará falta, não vai fazer falta. Amém? Agora, mais importante do que perder, é eu considerar como perda. É o que eu botei aqui, eu considerar como perda. Sabe, não é você perder. Perdi, fica, nossa, eu tenho que abrir mão disso, e você sofrendo e tal. Não. É você no novo nascimento, cara, ter a sua natureza mudada e você entender que aquilo não é mais para você. Então não é você perder, é você considerar como perda. Porque foi isso que o apóstolo disse em Filipenses, Paulo disse em Filipenses capítulo 3. A partir do verso 4, eu vou ler aqui para você, não precisa botar. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar as credenciais dele. Tudo que ele era fora de Cristo. Tudo que ele tinha para perder, entre aspas. Aí tu vai ver a credencial do camarada, preste atenção. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Ele que considerou. E ele tinha muita coisa para se agarrar. E às vezes, a gente está se agarrando a coisa que não é nada, gente. A gente não tem nada para se agarrar. A gente fica nesse rame-rame. Sabe, não anda, não vai, não avança. Está preso a coisas, a comportamentos, a situações que não estão te fazendo bem, que não vão te levar a lugar nenhum. Larga isso para lá. Considera isso como perda. Uma âncora te prendendo, sabe? No passado, e aquele negócio, e não consegue largar uma prática, um comportamento, uma atitude, um grupo de amigos que nunca te levou para lugar nenhum, nunca fez nada por você. Às vezes um emprego, cara, onde teu patrão te obriga a mentir, te obriga a negar a Cristo, te obriga, às vezes, um salário, que sabe que cara, você olha assim, cara, Deus querendo te levar para um outro nível, basta às vezes um posicionamento. Estou mandando ninguém aqui largar emprego não, estou falando para você se posicionar em Cristo. Não estou falando nada aqui para ninguém não. O Espírito Santo mora no teu interior e você sabe que Ele está falando contigo.
mas às vezes uma opressão, e a gente está se agarrando no galho, como se fosse a última, e Deus tem algo maior para você. Às vezes num posicionamento de fé que você vai tomar, por causa do Senhor, Ele vai acrescentar coisas grandes na tua vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar também a ressurreição entre os mortos. E aí ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você não agir assim, você vai perder o alvo. Falei de alvo aqui, amém, queridos? É isso. Então é isso aqui, ó. Ele continua no verso 40, quem vos recebe a mim, Jesus falando, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me... Agora, olha quantas vezes tem a palavra receber nesse verso. Pode vir o ministério de louvor. Quantas vezes? Então são as pessoas que têm que receber de bom grado a Jesus. Então é isso que você tem que entender, não tem a ver com você, não estão rejeitando você. Ei, olha aqui para mim, não estão rejeitando você, não estão querendo receber Jesus. É isso. O mundo não quer Jesus, porque confronta a sua maneira errada de viver, porque confronta seus comportamentos, porque confronta a sua maneira de agir, de pensar, de falar, confronta a sua vida em família, confronta. Quem está entendendo, gente? Agora olha só, quem cede constantemente à vontade das pessoas, nunca será capaz de influenciar ninguém. Nós fomos chamados para influenciar, cara, e não para ser influenciados. Olha aqui para mim, Jesus, Ele quer usar você para salvar pessoas que estão em todos os ambientes que você frequenta. Mas como que Ele vai fazer isso se você cede à vontade delas? Para agradar a elas? Como que Ele vai usar você para salvá-las? Como, gente? Você está entendendo isso essa manhã? E aí, como eu falei que tudo é uma questão de espírito, tudo é no mundo do espírito, então ceder à vontade das pessoas que são contrárias à nossa crença, é na verdade ceder à vontade do nosso inimigo. Sabe, gente, deixa eu te dizer algo, Deus, Ele quer usar você para salvar essas pessoas que hoje não compreendem a tua fé. Estou dizendo isso, cara, sem medo de errar. Aconteceu isso na minha vida, e se eu soltar esse microfone aqui na mão de qualquer pessoa aqui que já tem um tempinho no Evangelho, vai poder dar o mesmo testemunho. No começo caçou da gente, no começo riem da nossa cara, no começo desdenham do nosso posicionamento, mas anos depois, nos pedem oração, nos chamam na sua casa, vem aqui orar por mim, ligam para o nosso telefone, mandam o WhatsApp, nos respeitam. Hoje, eu vou falar de mim, eu sou respeitado por pessoas que caçoaram muito de mim no começo da minha família, na minha própria família, pessoas que não deram crédito algum à minha conversão, hoje me chamam, não, reconheço Deus na sua vida, vem orar por mim, por favor, mas por quê, gente? Porque eu me posicionei. Se eu não tivesse me posicionado, eu nem ganhava elas e nem a mim mesmo, eu me perdia no caminho. Quem está entendendo, gente?
Então, quero declarar sobre a tua vida, o teu posicionamento, sabe, vai fazer com que salve não somente a você, mas aqueles também que te cercam. Foi isso que o apóstolo Pedro disse, tem que cuidar de ti mesmo. Salvará não só você, mas os que estão te ouvindo. Quem está entendendo isso, gente? Esse é o sistema de Deus. Quando Ele nos salva, quando Ele nos alcança, queridos, já é para algo assim, sabe, olhando todo mundo que está à nossa volta. Ele já pensa em todo mundo. Todas as que nós vamos tocar, que nós vamos atingir, todas. Ele já está de olho. Mas Ele está contando para isso, Ele está contando com o meu e o seu posicionamento. Porque se a gente não se posicionar naquilo que Ele nos pede, o plano dele será frustrado. Amém? Eu e você fomos chamados para agradar somente a Ele.